Evangelho do 25º domingo do Tempo Comum, ano A. Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Jesus disse: O reino dos céus é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Como era o costume, ele combinou o salário de 1 moeda de prata por dia e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi à praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então o dono disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, o dono disse ao administrador: Chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então, os que foram contratados por primeiro pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: Esses homens, que foram contratados por último, trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo do sol quente. Porém, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: Escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Agora pegue o seu pagamento e vá para casa. Pois quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Jesus terminou dizendo: Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Os cristãos judeus achavam que, como povo escolhido por Deus, deveriam ter certos privilégios e direitos diferenciados dos demais cristãos, e eram condicionados a cumprir a lei, acreditando que não havia perdão para o erro, mas somente punição. No Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola para que eles compreendam que a justiça do reino de Deus é diferente daquela justiça que eles conhecem. Ele ensina novas referências de pesos e medidas para a vida em harmonia, porque neste tempo em que ele está presente entre eles, a mentalidade não pode ser mais do individualismo, e sim da comunhão, onde todos são iguais perante o Pai, que provê o necessário para cada um, indiferente ao tempo e ao caminho que foi percorrido para chegar até ele. A parábola mostra que o patrão praticou a justiça porque pagou a cada trabalhador o que havia combinado, e conforme as suas necessidades. O salário não é imposto pelo patrão, e sim fruto de um acordo entre ele e o empregado que concordou com o salário estipulado. Aqueles trabalhadores que por último foram contratados não eram vagabundos ou preguiçosos, apenas não tiveram a oportunidade do chamado. A decisão do patrão assemelha-se ao comportamento de Deus, que é justo e dá a todos conforme a necessidade. Esse é o coração da parábola, a lição que mostra a diferença entre a justiça da sociedade e a justiça do reino de Deus, que tem o seguinte princípio: todos têm direito à vida em abundância. Assim, ninguém é o primeiro nem o último, todos são iguais.
e não há, portanto, lugar para o ciúme ou a inveja, para a competição e nem desigualdade. O trabalho não deve ser visto como um meio que cria a desigualdade. O ciúme do operário da primeira hora é uma pequena amostra de todos os conflitos que Jesus enfrentou por causa da sua opção de fazer justiça aos últimos, aos pobres, aos marginalizados, aos doentes e excluídos. O resultado final desse ciúme é a condenação e a morte. Soa, portanto, aos ouvidos, mais uma vez, o programa de Jesus. Devemos cumprir toda a justiça e o programa dos seus seguidores. Se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu.